Eu comecei na internet lá em meados de 2019 e foi com dropship na época. Eu lembro que eu estava tentando fazer drop de um grande marketplace que era a AliExpress. Então eu meio que pegava os produtos ali da AliExpress, pegava o link, tacava lá para a Shopify já fazia o trabalho de importar todas as fotos, descrição, tudo isso. E eu só tinha que vender esses produtos, ou seja, divulgando em grupos de Facebook, fazendo tráfego pago e outras formas de mídia. Mas não deu muito certo, essa é a minha primeira loja de drop. E depois, um pouquinho mais tarde, praticamente um ano depois, eu comecei no ramo de calçados. Eu comecei a trabalhar um pouquinho diferente. Eu lembro que eu meio que tentava vender os produtos, aí vendendo, eu fazia o pedido no meu fornecedor. Aí passou um tempo, até consegui fazer as primeiras vendas, tive os primeiros resultados vendendo esses tênis mesmo, sob encomenda. Eu tinha na minha casa ali uma pequena quantidade e variedade de calçados que eu já conseguia vender à pronta entrega, mas as primeiras vendas aconteceu muito no boca a boca, ou seja, eu vendia para pessoas conhecidas, porque no Facebook eu não tinha tanto resultado. Eu lembro que eu fazia postagem, muita postagem de produtos lá no Instagram, e também isso não agregava tanto valor e também não acabava não aparecendo clientes interessados. E as legendas também, nossa, era muito péssimo de copy e tipo, não gerava desejo nenhum, ou seja, a pessoa via a foto, não curtia, passava reto e ignorava completamente o post. E depois eu meio que parei de vender esses calçados porque o meu fornecedor, como vocês sabem, eu vendo um nicho black, então é um nicho que tipo, tem riscos a mais do mercado tradicional. Então, meu fornecedor acabou sendo, enfim, acabaram prendendo a mercadorias do meu fornecedor. Naquela época eu era muito imaturo nessa visão profissional, então a minha loja acabou meio que morrendo por ali. Aí depois de um tempo, eu virando sócio ali com a minha namorada, a gente conseguiu reerguer e reestruturar novamente a loja, só que agora com uma estratégia de dropship de calçados, ou seja, a gente achou um fornecedor lá de Minas Gerais, que eles não vendiam os tênis por um valor baixo, a gente não precisava ter estoque, então a gente vendia, mandava para ele o dinheiro e ele enviava direto para o cliente dele. Isso nos proporcionou ter muitas vendas, não a vendas exagerada ao ponto de faturar bastante, mas isso nos deixou esperançoso para continuar nosso caminho, mas continuou até que em meados do ano passado, de 2023, a gente conseguiu fazer um vídeo no TikTok viralizar e tipo, caiu 2, 3 vendas por dia e a gente ficou tipo, mano, que é isso? Então foi exatamente pelas redes sociais que nós teve nossos primeiros resultados marcantes, né? Porque nesse dia aí eu falei, nossa, tem que produzir conteúdo. Isso já foi um dos meus erros naquela época, porque a gente produzia muito conteúdo, mas não tinha visão para quem a gente estava vendendo. Então a gente acabou atraindo crianças, a gente acabou atraindo pessoas de fora do Brasil. Usou toda a estratégia de certa maneira, porque a gente não estava mais atraindo só o público que comprava. Então, tipo, a gente tinha que produzir mais conteúdos para alcançar mais pessoas que comprariam nossos produtos. Os principais desafios também que eu enfrentei ao longo dessa jornada de ter um e-commerce foi aprender tráfego pago. E eu aprendi tudo pelo YouTube, então se você quer aprender algo, quer começar hoje, não precisa pagar. Claro que pagar um curso, pagar um mentor, vai fazer você acelerar seus resultados, mas não te impossibilita de crescer. O YouTube é uma escola gigante, gratuita, e eu aconselho muito você se aprofundar nos seus estudos lá, se você está começando agora. Porque eu aprendi muita coisa pelo YouTube, inclusive tráfego pago. Se você quer aprender tráfego pago, eu aconselho o Pedro Sobral, ele faz live direto e de graça ensinando tráfego pago, dá para aprender muita coisa. E também estudaria sobre vendas. Isso é o que eu faria se eu começasse hoje, porque eu lembro que quando eu comecei, eu não estudava muito, eu ficava na base do achismo, ficava postando na base do achismo, atendia na base do achismo, inclusive meu atendimento era péssimo da minha loja, tipo, quem chamava lá falava, nossa, que atendimento estranho, não vou comprar nessa loja. Perdeu muita conversão de clientes justamente por causa de um atendimento ruim. E site ruim também, porque depois, até agora a gente está meio que aprendendo um pouco isso. Se você, vou deixar o link aqui da minha loja, caso você queira dar uma olhada lá. Mas a gente está estruturando o site, a gente tem coisas para melhorar, tem algumas pontas soltas ainda. Eu acredito que isso é um trabalho contínuo, nunca vai chegar a um ponto de falar, pronto, o trabalho está finalizado, agora é isso. Não, acho que todo dia, toda semana vai ter um dia que você vai acordar, vai olhar para o seu negócio e vai falar, nossa, tem como melhorar isso, tem como melhorar aquilo. Eu acredito que isso é a essência do empreendedorismo, né? Inovação constante. Você ser apaixonado justamente pela inovação constante, não querer ficar parado, estagnado. E hoje, se eu começasse hoje um negócio, com certeza eu decidiria primeiramente para quem eu ia vender o meu produto, porque isso, nossa, isso facilita muito depois de um tempo.
Eu sei que é difícil, se você nunca trabalhou com isso, é difícil meio que entender essa noção de criar uma persona, escolher um público-alvo. Enfim, definir esse público-alvo dita toda a sua comunicação, você é mais assertivo na sua comunicação, então você consegue converter muito mais com menos esforço. Isso inclusive, é primordial, porque senão você fica trabalhando, trabalhando, trabalhando e, tipo, o resultado não vem. Já passei por essa fase também. Inclusive, é desesperador, porque você trabalha lá 1, 2, 3 meses e, tipo, não cai uma venda, você não tem um resultado. Aí você fica pensando se desiste, se continua, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. Você começa a bolar teorias doidas e, no fato, talvez seja só sua comunicação. Quando você meio que define esse mapa de para quem você está falando, você vai começar a acertar mais pessoas que se parecem com isso. Porque mas é super parecido, mas com algumas diferenças entre outros. Então, se você dita sua comunicação para falar com essa persona, outras pessoas que são parecidas com ela vai se identificar e vai querer ouvir o que você está querendo dizer, o que você está querendo vender, no caso. Essa é a minha dica, estudar bastante. Se você está começando agora, estuda bastante sobre o público-alvo. Inclusive, essa dica até para mim, porque eu preciso estudar mais ainda sobre isso. E sei que isso dita o sucesso de vários negócios por aí. Alguns acabam acertando na sorte, mas não dependa da sorte para nada, depende apenas de você.